Olá, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma palestra com a professora Rafaela. Hoje a palestra é para o Congresso de Contabilidade da Uningá. A professora ela é graduada em Ciências Contábeis pela Unespar, em 2017. Ela tem graduação em Direito em 2018 pela Unifil. Ela tem especialização em gestão e legislação tributária pela Uninter. Ela tem especialização em compliance contratual pela Unopar. Atualmente, ela é professora na Unespar e está fazendo mestrado pela UEM, Professora Rafaela Amâncio Armacolo. Seja muito bem-vinda, professora. Hoje teremos a palestra sobre ESG, o presente e o futuro da contabilidade. Muito obrigada, Muriel. Bom dia a todos, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Agradeço muito à Uningá pela oportunidade de realizar essa palestra, ao professor Giovanni, coordenador do curso, e a todos os que estão envolvidos aqui na realização do congresso. Então, hoje, vou falar sobre ESG. E eu escolhi esse título aqui para a palestra, ESG, o presente e o futuro da contabilidade, porque esse tema ele está muito em voga atualmente. Nos últimos anos, cresceu muito o estudo sobre ESG, então é muito importante vocês, como estudantes, saberem o que significa essa sigla, para vocês também terem o conhecimento e a oportunidade de trabalhar nessa área, se for algo que vocês se interessarem e gostarem. Então, separei aqui alguns tópicos para nós desenvolvermos. Primeiro, ESG, vou explicar o que significa essa sigla. Na sequência, eu vou falar sobre desenvolvimento sustentável, porque tem uma diferença entre ESG e desenvolvimento sustentável. Depois eu vou falar do contexto histórico, como surgiu o ESG e a questão do desenvolvimento sustentável, como esses termos foram sendo construídos. Depois eu vou trazer meio ambiente e seus conceitos. Vou falar um pouco sobre ecoeficiência, contabilidade ambiental, relatórios ambientais e a contabilidade no presente e no futuro. Então, primeiro, a gente tem essa sigla aqui, ESG. O que significa isso? Não sei se vocês já ouviram falar, se tem uma ideia do significado, mas é uma sigla em inglês que vem de Environmental, Social and Governance. Então, é a parte ambiental, social e de governança. Ele foi um conceito proposto por Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, em 2004. Então, ele propôs esse conceito provocando ali 50 diretores financeiros para que eles integrassem aspectos ambientais, sociais e de governança nas suas empresas. Até então, ninguém tinha falado dessa forma. Ele foi a primeira pessoa que fez assim essa proposta para os diretores e a partir disso ficou presente essa sigla ESG, que foi se desenvolvendo. Então, vocês percebam que ela é de 2004. E hoje, 2024, nós temos o desenvolvimento do ESG nas empresas, mas é algo que começou a ser mais abordado a partir ali de 2018. Então, é um conceito que já tem aí 20 anos, mas faz aí menos tempo que começou a ser assim mais relevante para as empresas, que passaram a se preocupar com esse conceito. Então, aqui nós temos o significado da sigla, o E é da parte ambiental, o S de social e o G de governança. Em português, algumas vezes nós conseguimos ver a abreviação em ASG, mas assim, acaba sendo bem raro. A maior parte dos trabalhos, se vocês vão ver, artigos científicos,
eles colocam ESG, mesmo falando em português. Então, por isso que eu já coloquei ESG, porque às vezes o ASG, algumas pessoas pensam que está escrito errado, mas não é. É que em português seria ASG, mas na maior parte dos trabalhos, dos artigos, a gente vê ESG mesmo. E aí nós temos o conceito do desenvolvimento sustentável. Esse conceito, ele foi trazido ali pelo relatório de Brundtland, ou Our Common Future, em 1987, pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, esse conceito ele foi proposto antes do ESG, né, em 1987, e é um conceito que, basicamente, ele fala que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a habilidade de gerações futuras em atender às suas próprias necessidades. Então, o que isso significa? Que esse desenvolvimento sustentável, ele se preocupa em utilizar os recursos naturais de uma forma que as próximas gerações tenham a capacidade de continuar ali com uma qualidade de vida. Então, por exemplo, o que esse desenvolvimento sustentável vai abranger? Cuidado com as florestas, com as águas, dos rios, dos mares, com a atmosfera. Então, o desenvolvimento sustentável é um conceito que se preocupa em manter a qualidade de vida da geração presente e das próximas gerações. Então, se nós pararmos para pensar sobre a situação climática atual, nós conseguimos ver a importância desse conceito. O desenvolvimento sustentável é procurar desenvolver as atividades econômicas, empresariais, de uma forma que não só a parte financeira seja abordada, mas também tenha-se um cuidado de olhar ali para a parte ambiental, para a parte que vai cuidar da qualidade de vida do meio ambiente para as pessoas dessa geração e das pessoas que ainda vão nascer. Então, esse conceito aqui, ele é muito importante, mas ele se diferencia do ESG. Por quê? Esse conceito do desenvolvimento sustentável, ele é bem mais abrangente, ele fala aí da sustentabilidade, como essa questão de cuidar do meio ambiente para a geração atual e para as próximas, mas ele não fala de forma específica da parte ambiental, da parte social e da parte da governança. Então, o ESG, ele se diferencia por conta disso. O ESG, ele traz ali formas de separar esses conceitos. Então, a gente tem ali o estudo da parte ambiental, que vai cuidar do meio ambiente mesmo, como a gente imagina quando escuta a primeira vez esse termo meio ambiente. A primeira imagem que vem na nossa cabeça é uma floresta, um rio, um mar, o planeta Terra como um todo. Então, essa é a parte ambiental do ESG. O que é a parte social? A parte social, ela vai falar ali sobre, por exemplo, o ambiente de trabalho. Então, a qualidade de vida do trabalhador no ambiente de trabalho, as condições de trabalho que ele tem. E a governança vai falar ali da parte empresarial, da parte financeira. Então, essa é a diferença. O desenvolvimento sustentável, ele é um termo muito mais abrangente, assim, mais holístico, que vê o planeta Terra como um todo, o desenvolvimento ambiental como um todo, mas o ESG, ele vem fazer essa separação. E, além disso, o ESG, ele torna possível a utilização de métricas para nós relacionarmos alguns resultados, por exemplo, que uma empresa tem na área ambiental, com os resultados financeiros que ela possui. Então, nós podemos ali desenvolver medidas de avaliação, ferramentas de avaliação de desempenho para verificar o quanto uma empresa está desenvolvendo ali na parte ambiental e o quanto isso
se reflete na sua parte financeira, ou quanto ela está se desenvolvendo na parte social e o quanto isso impacta nos seus rendimentos. Então, essa é a maior diferença entre esses conceitos. Algumas vezes, quando as pessoas ainda estão começando a estudar esse assunto ou não têm muito conhecimento sobre ele, acreditam que sustentabilidade e ESG são sinônimos, mas não são, porque nós temos essas diferenças. São termos correlacionados, tem uma relação entre eles, mas nós temos essa diferença. Até mesmo pela questão do surgimento do ESG. Como eu falei para vocês, ele foi proposto pelo então secretário-geral da ONU para diretores financeiros. Então, para que esses diretores integrassem esses aspectos nas suas empresas. Então, aqui a gente já consegue ver a diferença, porque que tem essa diferenciação entre o ESG e o desenvolvimento sustentável. E aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre a construção desses conceitos, eu trago aqui um contexto histórico, para vocês verem como esses conceitos foram sendo construídos. Então, o meio ambiente ele passou por transformações ao longo do tempo. E o que impactou muito foi a Revolução Industrial, porque no século XVIII ela trouxe ali a transição da manufatura para a indústria mecânica. E, com isso, aumentou muito a poluição atmosférica, poluição nas águas, no solo. E até então, não existia uma poluição dessa forma em larga escala. Então, o planeta ele passou a ser mais afetado ali a partir do século XVIII. E com a Revolução Industrial aconteceram alguns incidentes. Com essa produção aí mais mecanizada, em maiores quantidades, começaram a utilizar muitos combustíveis fósseis também. E aí a gente tem o surgimento de, por exemplo, automóveis, que também impactaram no meio ambiente. Então, a gente tem ali navios, locomotivas a óleo, automóveis como ônibus, caminhões, carros, aviões. E todos esses automóveis, todos esses veículos, eles utilizam ali combustíveis fósseis que vão impactar no meio ambiente. As fábricas também utilizavam ali muitos elementos poluentes e aconteceram alguns incidentes que agravaram a questão ambiental. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, não foram os únicos que aconteceram, tiveram vários outros, mas coloquei ali alguns, assim, dos primeiros no século XX, para vocês terem uma ideia, né? E o que eles causaram. Então, temos ali em 1930, na Bélgica, um incidente de poluição atmosférica que causou a morte de 60 pessoas. Depois teve um incidente na Inglaterra com uma névoa que também foi por poluição atmosférica que causou ali mais de 4.000 mortes. E esse incidente levou à aprovação de uma lei, que é a Lei do Ar Puro, na Inglaterra. E depois disso, trouxe aqui um exemplo de contaminação da água, que aconteceu no Japão em 1956 e causou 107 mortes e 3.000 casos que ficaram em verificações. Esse último caso foi de contaminação por mercúrio na água. E esses incidentes, então, eles foram despertando a necessidade de haver uma regulamentação para essa parte ambiental. Então, como resultado, foram aprovadas leis na Europa, na América do Norte e no Japão, que permitiram a criação de agências de monitoramento, regulamentação e avaliação da qualidade ambiental. Então, esses foram aí um dos primeiros incidentes e eles causaram essas regulamentações, porque aí as pessoas viram que era necessário
ter alguma forma de controlar o que era feito com o meio ambiente, porque isso, além de prejudicar o ar, né, a atmosfera, os rios, também prejudicou os seres humanos. Aí, seguindo, em 1957, houveram algumas publicações sobre investimento responsável. Então, trouxe ali para vocês um pouco do contexto histórico da Revolução Industrial, aí alguns incidentes que prejudicaram o meio ambiente, as pessoas. E aí, na mesma época, porque aqui em 1956 teve esse incidente no Japão. Aí, em 1957, teve a publicação de um livro que falava sobre investimento socialmente responsável e práticas de investimento baseadas em valores pela responsabilidade dos homens de negócio. Então, esse livro, ele já trouxe essa ideia de investimentos responsáveis, em que os investimentos realizados em empresas, eles não teriam só um aspecto financeiro, mas também um aspecto de contribuir com a sociedade. Então, esse é o autor, Howard Bowen, e ele trouxe esse livro falando sobre essa responsabilidade dos homens de negócios. E atualmente tem empresas, tem estudos sobre alguns investidores que eles se preocupam com investimentos que sejam ambientalmente responsáveis, que tenham essa preocupação com o ESG. Mas em 1957 já existia esse livro falando sobre esse tipo de investimento. Aí, em 1962, teve a publicação de um livro muito importante chamado Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que era uma bióloga dos Estados Unidos. E nesse livro, ela tem ali vários capítulos, e em cada capítulo ela fala de um aspecto. Tem capítulos que ela fala sobre a poluição no solo, outros ela fala sobre a poluição nas águas, na atmosfera. Ela vai explicando o que foi acontecendo ao longo do tempo. Porque ela explica que, por exemplo, uma pessoa que observasse ali algumas regiões dos Estados Unidos, naquele momento em que ela estava escrevendo o livro, a pessoa, se ela não tivesse conhecido a região antes, ela não ia perceber a diferença, porque há, por exemplo, 20, 30 anos atrás, tinha muito mais peixes, uma variedade muito maior de pássaros ali na região, mas por conta da utilização de alguns elementos químicos, alguns agrotóxicos, alguns elementos que eles utilizavam, por exemplo, para controlar ali a população de insetos, esses elementos químicos, eles foram trazendo ali prejuízos porque foram prejudicando outras espécies. Então, por exemplo, se às vezes eles utilizavam um elemento químico para controlar uma população de insetos, eles algumas vezes conseguiam, outras não, mas esses elementos químicos que eram colocados ali, aqueles venenos, eles prejudicavam, por exemplo, uma população de pássaros ou a vegetação que existia ali. Então, ela foi mostrando que tinha um prejuízo muito grande para o meio ambiente ali da região. E não só para o meio ambiente, porque também ela falou sobre prejuízo na saúde de algumas pessoas. E ela falava ali dos inseticidas como biocidas, ela utilizava essa terminologia, alertando sobre os perigos do uso indiscriminado desses elementos. E o livro dela, na época que ela escreveu, que foi publicado, teve uma retaliação, porque as pessoas que tinham empresas, que tinham interesse em vender esses inseticidas, elas não gostaram do livro dela. Mas ela publicou em 1962 e alguns anos depois, o livro dela foi capaz de causar a proibição do uso do DDT, que é o dicloro de fenil tricloroetano, nos Estados Unidos. Esse elemento ele ainda é utilizado em alguns países,
muitas vezes de forma clandestina, mas ele trouxe muitos prejuízos para o meio ambiente, e com o livro dela, ela conseguiu ali que, depois de um tempo, fosse proibido o uso. Então, é um livro, assim, muito importante para essa parte ambiental, e vocês conseguem perceber, por essa perspectiva histórica, que o desenvolvimento sustentável, essa parte de sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente, foi algo que foi sendo construído aos poucos, e ainda vai levar um tempo para nós chegarmos até 2004, por exemplo, que tem ali a terminologia ESG. Então, esse livro aqui, ele foi bem importante para essa parte do ambientalismo. Então, aqui nós temos uma imagem da capa do livro e a foto da Rachel. Ela tem outros livros também, mas esse aqui foi um marco nessa parte ambiental. Em 1968, a Unesco organizou a primeira conferência intergovernamental com o objetivo de harmonizar o ambiente e o desenvolvimento, e teve a criação de um programa chamado O Homem e a Biosfera, com a participação do Brasil. Então, com a ocorrência desses incidentes, com a publicação de alguns livros falando sobre meio ambiente, sobre responsabilidade nos negócios, aí começaram a acontecer algumas conferências, alguns encontros para abordar a questão ambiental. Então, ali em 1968, nós temos essa primeira conferência da Unesco falando sobre o homem e a biosfera, com a participação do Brasil. Em 1972, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo para conciliar o desenvolvimento econômico com a prudência ecológica e a justiça social. Então, esses conceitos eles começaram a ser delineados mais ou menos nessa época. Então, começou ali a preocupação em realizar um desenvolvimento econômico, cuidando do meio ambiente e também da parte social. Então, a gente já vê ali parte ambiental, o E, e a parte social, o S. E nós temos ali em 1992 a publicação desse livro, Canibais com Garfo e Faca, do John Elkington, em que ele abordou um conceito, que é o conceito de Triple Bottom Line. Nós temos ali 3 P's em inglês, né? Profit, People, Planet. São os lucros, as pessoas e o planeta. E nesse livro, ele fala sobre a necessidade das empresas se adequarem a essas questões ambientais e sociais, apesar de que ainda não existia o termo ESG, mas ele já fala aqui desses 3 pilares: os lucros, da parte financeira da empresa, pessoas, que seria a parte social, então ali governança social, e o planeta da parte ambiental. Mas voltando um pouquinho, aqui na década de 70, teve a publicação de um livro que chamava Os Limites para o Crescimento, do Clube de Roma. Esse Clube de Roma, ele foi composto por vários estudiosos e eles propuseram ali uma ideia de crescimento zero, só que acabou não sendo tão assim acatada, porque eles propunham uma ideia de crescimento zero assim para as empresas. E aí em 1992 o John Elkington já trouxe um livro falando: não, as empresas podem crescer, mas elas precisam se preocupar com a parte das pessoas e com a parte do planeta. Então, não precisa limitar o crescimento das empresas, contanto que elas cuidem dessa parte ambiental e social, que elas não tenham somente interesse na parte financeira, na parte dos lucros, mas que elas se preocupem em terem ali um senso de propósito, assim, realizarem as atividades de uma forma que elas tragam benefícios para o meio ambiente e para as pessoas ali da comunidade em que a empresa está instalada. E esse livro aqui, ele tem capítulos inteiros falando sobre governança.
Então, mesmo que ainda não existia a sigla ESG, ele já falava sobre governança, ele já falava da parte ambiental. Então, vocês percebam que o tema ele está mais em alta atualmente, né, 2004, 2024, mas ele já existia de certa forma, não com essa sigla, mas ele já tinha ali o seu início no século XX. Seguindo mais um pouquinho, nós temos aqui em 2002 a ratificação da Carta da Terra na Rio+10. E aconteceu a Rio+20 em 2012, em que teve a continuidade da Rio+10. Mas falando um pouco sobre a Carta da Terra, a Carta da Terra é um documento assim que tem 10 páginas e fala sobre os países terem ali uma responsabilidade com a parte ambiental, cuidando da terra. Então, ela traz ali vários princípios. Então, fala sobre a terra ser o nosso lar, fala sobre a situação global ali em 2002, os desafios que existiriam no futuro, a responsabilidade que deveria ser de todos em cuidar da terra. E alguns dos princípios que essa carta traz são respeitar e cuidar da comunidade de vida, respeitar a terra em toda a sua diversidade, cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas, assegurar a generosidade e a beleza da terra para as atuais e as futuras gerações. Então percebam que só com esses princípios, tem mais, mas esses princípios aqui, eles trazem a ideia do desenvolvimento de cuidar do desenvolvimento da terra. Nós temos ali outros conceitos também, como integridade ecológica. Então, agora, na parte ambiental também. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da terra, com atenção à diversidade biológica e dos processos naturais que sustentam a vida. Então, a preocupação ali de manter a diversidade das espécies, a diversidade da flora, da fauna, prevenir o dano ao ambiente como uma forma de proteção ambiental, adotar políticas de produção que sejam ali sustentáveis para a terra, promover a sustentabilidade, e a gente tem a parte também da justiça social e econômica. Depois eu vou trazer para vocês os objetivos que foram propostos em 2015 pela ONU, e eles vão também ser relacionados ao que foi colocado ali na Carta da Terra. Tem essa parte da justiça social, em que nós temos alguns princípios, como, por exemplo, erradicar a pobreza como imperativo ético, social e ambiental, garantir que as atividades e as instituições econômicas promovam o desenvolvimento humano de forma sustentável, promover ali a equidade de gêneros, promover também a democracia, a não violência e a paz. Então, nós temos ali vários princípios, várias diretrizes a serem seguidas para, por exemplo, fortalecer as instituições democráticas, promover também a educação, os valores de sustentabilidade, valores humanos, promover a cultura da paz, respeitar a todos os seres vivos. Então, essa carta ela traz ali uma ideia do que seria
abordado do que precisaria ser trabalhado nesse século. Né? Então, 2002 tem a ratificação dessa Carta da Terra, 2012 acontece a Rio+20 e não aconteceu a Rio+30. Ela estava prevista para 2022, mas ela foi cancelada. Então, nós não tivemos, mas tivemos as duas, Rio+10 e Rio+20, que trouxeram algumas contribuições para o meio ambiente. Então, aqui em 2015, as Nações Unidas propuseram esses ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando vocês forem ler algum trabalho, algum artigo e se depararem ali com ODS, significa esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos ali como exemplo alguns dos princípios, como erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, vocês também podem perceber que alguns dos objetivos, eles estão mais relacionados à parte ambiental, outros à parte social, outros de governança. E eles estão relacionados também com o que foi proposto ali na Carta da Terra. Porque a gente tem, por exemplo, ali paz e justiça. Então, a gente tem a promoção dessa cultura da paz e do cuidado com o meio ambiente. E esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles foram colocados em 2015 para que fossem atingidos até 2030. Então, nós estamos nesse caminho, né? Em 2024 e até 2030 a proposta seria a implantação de todos esses objetivos, o alcance deles. E aí nós temos aqui meio ambiente e seus conceitos. Esses objetivos, né, só complementando, eles foram propostos e eles fazem parte, então, da Agenda 2030, né? Por isso que foram colocados para serem atingidos até 2030. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos de meio ambiente. Aqui são conceitos doutrinários, né, presentes em livros de contabilidade. E nós temos aqui conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E tem aqui algumas separações. Meio ambiente físico ou natural é o constituído pela flora, fauna, solo, água, atmosfera, incluindo os ecossistemas. Então, esse meio ambiente físico ou natural é o que nós pensamos no primeiro momento quando alguém fala meio ambiente. Se alguém falar meio ambiente, a primeira imagem que vem na nossa mente geralmente é uma floresta ou um oceano, algo nesse sentido, planeta Terra. Então, é esse conceito mesmo. Meio ambiente cultural é constituído pelo patrimônio cultural, artístico, arqueológico, manifestações culturais e populares. O artificial é um conjunto de edificações, é aquele meio ambiente construído mesmo, em locais particulares ou públicos, as áreas urbanas. E o meio ambiente de trabalho é o conjunto de condições existentes no local de trabalho relativas à qualidade de vida do trabalhador. Então, esse meio ambiente de trabalho, nós podemos relacionar com a parte social do ESG. Então, um conjunto de fatores físicos, climáticos ou qualquer outro que, interligados ou não, estão presentes e envolvem o local de trabalho das pessoas, também pode ser considerado o meio ambiente de trabalho. E, então, para o desenvolvimento sustentável acontecer,
nós precisamos alcançar ali 3 objetivos: que ele seja economicamente viável, que ele preserve o ecossistema e reduza a pobreza das pessoas que vivem no entorno. E as empresas, como fazem parte da sociedade, elas podem impactar de forma positiva, considerando o meio ambiente e a parte social, as pessoas que estão ali envolvidas. Então, nós temos alguns conceitos que dizem que a empresa é um ambiente, um sistema aberto. Então, se nós pesquisarmos em livros de contabilidade, por exemplo, na área da controladoria, nós vamos ver essa definição, é que a empresa é um sistema aberto, porque ela interage com elementos que estão fora do ambiente externo, como, por exemplo, outras empresas, governos, elas são influenciadas ali por fornecedores, instituições financeiras, então elas influenciam e são influenciadas ao mesmo tempo. Por isso que as empresas, elas têm a capacidade de impactar de uma forma além do financeiro. E ainda nessa ideia do desenvolvimento sustentável, tem um conceito que fala de capitalismo consciente. Porque o capitalismo é a forma que nós utilizamos, né, atualmente aqui na sociedade, e tem essa ideia do capitalismo consciente como algo em que nós utilizamos o capitalismo, continuamos produzindo dessa forma, mas de um modo que as desigualdades sejam reduzidas e que tenha ali um cuidado com o meio ambiente, um cuidado com a saúde das pessoas, e não só das pessoas, como também da flora, da fauna, de toda a vida na Terra. Então, traz essa ideia de que as empresas elas podem contribuir muito mais com o que está no seu entorno, além da parte financeira. Então, a gente tem a ideia do conceito de investimento sustentável e também tem a ideia da empresa ter um senso de propósito. E para isso acontecer também, é importante que a empresa coloque esses elementos no seu planejamento estratégico, na sua missão, visão, valores. Quando a empresa é fundada, é constituída, ela é orientada por algum valor. Muitas empresas, elas são orientadas somente pelo valor financeiro, que é a produção máxima de lucros. Mas nós temos cada vez mais essa necessidade das empresas abordarem outros aspectos, serem mais conscientes. Então aí nós temos essa questão da empresa colocar no seu planejamento estratégico elementos que vão trazer essa responsabilidade para ela, de cuidar do meio ambiente, de impactar de forma positiva as pessoas que estão ali envolvidas no processo produtivo da empresa, por exemplo, das pessoas que consomem os seus produtos. Então, a empresa tem esse potencial e tem essa capacidade de realizar mudanças que vão impactar, assim, em muitos aspectos. Mas por que o ESG está em voga atualmente? Falei do conceito de ESG que surgiu lá em 2004 e foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, no século XX, com a ideia do desenvolvimento sustentável, mas em 2004 que ele foi proposto e realmente teve a sigla, mas o que levou a despertar tanto interesse nesse termo, nessa terminologia, que fez com que as empresas passassem a se preocupar mais com ESG, e também depois a gente vai falar por que isso traz oportunidades de crescimento e também de mercado de trabalho para os profissionais da área da contabilidade, de outras áreas também, e também oportunidades de estudo, de pesquisa sobre o tema.
Então, nós temos aqui as cartas de Larry Fink. Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimento dos Estados Unidos, e ele passou a publicar cartas em 2012. Então, em 2012, ele escreveu a primeira carta para os seus acionistas, e a partir da primeira carta dele, todos passaram a esperar, assim, com muita ansiedade, muita curiosidade, as próximas cartas. Então, todo ano ele publicava, 2013, 2014, 2015, até que em 2018 ele publicou uma carta falando que ele faria investimentos somente em empresas que tivessem ali uma preocupação com a questão do ESG, da sustentabilidade, do desenvolvimento ambiental, tivessem investimentos responsáveis, e isso despertou um senso de urgência nas empresas de se adequarem mais ao ESG. Então, foi a partir ali de 2018 que começou a ter o crescimento desse tema de ESG, muito por conta dessas cartas do Larry, em que ele chamava a atenção ali dos seus acionistas, seus investidores, para essas questões ambientais, de responsabilidade social e de governança. Então, a partir disso, as empresas foram cada vez mais sendo pressionadas a colocarem elementos ESG na sua constituição, na sua estrutura. Então, hoje nós temos muitas empresas com essa preocupação, mas isso representa uma oportunidade para os profissionais, porque as empresas acabam encontrando dificuldades na questão das métricas ESG. Eu falei para vocês que tem a diferença do desenvolvimento sustentável com ESG, porque o desenvolvimento sustentável ele é mais abrangente, mais abstrato, e o ESG ele vai trazer a separação nas 3 dimensões e também a quantificação em métricas. Mas uma das dificuldades que as empresas enfrentam é a questão de colocar essas métricas. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que empresas de determinados setores têm um resultado financeiro melhor quando elas têm a implantação do ESG do que outras empresas que não implementam o ESG. Só que, muitas vezes, a empresa não consegue relacionar diretamente o quanto o ESG impacta de forma positiva. Então, tem ali, coloquei ESG, tive um resultado financeiro melhor. Mas o quanto corresponde essa métrica ESG com esse resultado financeiro? Então, muitas empresas têm a dificuldade na quantificação dessas métricas. E outro problema também é que não existe uma padronização, muitas vezes, para realizar ali essas medições. Eu falei para vocês também que as métricas ESG podem ser vistas como formas de avaliação de desempenho das empresas. Mas existe essa dificuldade de colocar uma padronização das métricas para várias empresas, e isso também precisa ser pensado para cada setor, porque, por exemplo, um setor ele pode trabalhar mais com um aspecto ambiental do que o outro. Então, precisa ter adaptação para cada setor, colocar uma padronização para essas métricas, e isso ainda é algo muito incipiente, está iniciando. Então, essa é uma grande dificuldade para as empresas. Mas, a partir dessas cartas do Larry, isso foi sendo colocado cada vez mais em destaque. E outra questão, só complementando aqui, outra questão é que as empresas têm, assim, muitos estudos mostram, inclusive é o que eu venho desenvolvendo, né, na dissertação, muitos estudos mostram que a maior parte das empresas procuram se adequar às questões ESG muito por conta das pressões externas, ou por conta de regulamentações, imposições governamentais, de leis, por exemplo,
ou por conta de exigências dos stakeholders. Então, quem são os stakeholders? São as partes interessadas. Podem ser ali investidores, consumidores, até mesmo os próprios funcionários, colaboradores, que passam a exigir uma postura mais sustentável das empresas. Então, a maior parte vai procurar se adequar às questões ESG por conta dessas pressões externas. Mas não precisa ser assim, porque uma empresa, por exemplo, uma empresa que está começando, se ela percebe que outras empresas ainda não se adequaram às questões ESG, por que ela já não se adequa? Ela vai ter um diferencial. Se ela pode conseguir um resultado financeiro melhor também com o ESG, ela colocar o ESG no início do seu desenvolvimento, já implementar, ela vai ter assim uma vantagem competitiva em relação a outras empresas, além de estar contribuindo com o meio ambiente, com a parte social. E aí eu trago o conceito de ecoeficiência. Tem alguns estudos que mostram que a ecoeficiência pode ser um dos fatores que vai auxiliar as empresas nesse processo de crescimento, de adequação ao ESG. Então, esse conceito aqui pressupõe que as organizações podem produzir bens e serviços mais úteis, enquanto simultaneamente reduzem impactos ambientais negativos, consumo de recursos e custos, e implica que o aumento na eficiência é proveniente de um desempenho ambiental melhor. Então, esse conceito ele vai falar que as empresas podem ter ali a produção dos seus bens ou até mesmo dos seus serviços, ao mesmo tempo em que reduzem os seus impactos ambientais e consomem menos recursos. E também, tendo ali consumo de menos recursos, ela pode ter a redução dos seus custos. Aí ela aumenta a sua eficiência. A gente pode lembrar dos conceitos de eficiência e eficácia, em que a empresa consegue atingir o seu objetivo de ter lucro e consegue também maximizar a utilização dos seus recursos, tendo o melhor resultado com a melhor utilização desses elementos. Mas nós temos aí alguns problemas, né? A maioria das empresas não vai investir em melhoria ambiental se não houver pelo menos alguns motivos. Por exemplo, uma legislação que discipline as condutas ambientais e multe as empresas infratoras e não tiverem lucro nas suas atividades. Então, é o que eu estava falando para vocês. A maioria das empresas vai esperar ter uma legislação obrigando a adequação a questões ESG, questões ambientais, divulgação de relatórios ambientais, por exemplo, e elas não vão realizar essas atividades se elas não tiverem lucro nas suas empresas. Então, isso representa um desafio, um problema para ser resolvido, que pode ser resolvido, solucionado por profissionais que estudem essa área e pensem em melhores soluções. Então, aqui vocês têm oportunidades de trabalho. Como esse mercado ele está em crescimento, né, está em alta atualmente, e tudo indica que cada vez mais as empresas vão precisar se adequar a essas questões ESG, vocês têm oportunidades de pensar em novas soluções, né? Como a empresa pode ter ali a melhor eficiência, utilizando menos recursos, utilizando, por exemplo, matérias-primas que sejam mais sustentáveis, que não sejam tão poluentes e, ao mesmo tempo, mantenha a qualidade de seus produtos e tenha um resultado financeiro positivo. Então, mantendo ali o lucro da atividade e também tenha a adequação ambiental. Então, a ecoeficiência procura conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável, com a utilização racional dos recursos naturais não renováveis, de forma a compatibilizar
a exploração industrial desses recursos com o desenvolvimento socioeconômico para a contínua melhoria da qualidade de vida do ser humano. Então, nós temos aí a parte ambiental, a parte social e a parte de governança, tudo podendo ser visto por meio desse conceito também. E o grande desafio é conciliar metas, algumas vezes antagônicas. Por quê? Pode acontecer de ter um conflito ali entre a parte financeira e a parte social ou a parte ambiental. Por exemplo, se nós pensarmos em pessoas que estão em uma situação social muito vulnerável e precisam de um trabalho, lá na Amazônia, por exemplo, elas são pessoas ali que estão num ambiente, no entorno complicado, né, de oportunidade de trabalho, e aí elas têm a oportunidade de trabalharem na exploração ali da floresta com desmatamento. Então tem a parte social e a parte ambiental em conflito, porque essas pessoas precisam de recursos para viverem, mas ao mesmo tempo essa atividade que foi ali possibilitado para elas causa um grande prejuízo ambiental. Então, o que fazer nesses casos? Precisa encontrar uma solução, uma forma de preservar a parte ambiental e também possibilitar um crescimento social. Então, esse é um exemplo de um grande desafio. E aqui tem uma imagem para vocês verem o que é abrangido ali pela ecoeficiência. Então, o que nós temos ali? Por exemplo, exigência do cliente por produtos mais limpos. Isso acaba entrando naquela parte que eu falei das pressões externas. Então, se, por exemplo, o mercado consumidor passa a ficar mais exigente com as empresas, exigindo que elas tenham ali uma produção mais consciente. Os consumidores, antes, eles compravam qualquer produto que era disponibilizado. Hoje, muitos querem saber a procedência das matérias-primas, como o produto é elaborado, se tem uma preocupação ambiental ou não. Então, isso representa também uma das formas de pressões que são colocadas sobre as empresas para que elas se adequem a essa parte ambiental. A ecoeficiência também vai possibilitar melhores empregados e maior produtividade. Se nós pensarmos que na parte social, se esses empregados tiverem uma condição de trabalho melhor, eles vão ter ali mais qualidade de vida no trabalho, vão ficar mais motivados a trabalhar, a produzir, vão trazer mais resultado, mais retorno para a empresa e, ao mesmo tempo, a empresa também estará contribuindo com eles e com a parte social. Isso também traz ali inovação e novas oportunidades, menor custo de capital e seguros, redução de custos e vantagem competitiva e benefícios sociais significativos que levam a uma imagem melhorada. Então, se a empresa produzir de uma forma mais eficiente, ecoeficiente, ela pode reduzir custos, ela vai ter ali uma vantagem competitiva, porque, como eu falei, não são todas as empresas ainda que se adequam às questões ESG, questões ambientais. Então, ela vai ter uma vantagem, ela vai ter um diferencial no mercado. E, além disso, ela pode ter ali benefícios sociais de uma imagem melhorada. Então, tem empresas que, antes desse tema estar assim mais em voga, já se colocavam como empresas que são sustentáveis, são empresas que já colocavam na sua imagem essa ideia, né, que elas queriam passar a ideia de que elas são sustentáveis. Então, nós temos alguns exemplos, por exemplo, a Natura, a Faber-Castell, são empresas que elas já se posicionavam como empresas que se preocupavam com o meio ambiente, né, na utilização de materiais reciclados, por exemplo, nos recursos naturais, trabalhando com questão de reflorestamento. Então, tem empresas que já colocaram essa parte ambiental antes
desse tema estar em alta, e isso com certeza representa uma imagem melhorada e uma vantagem competitiva em relação a outras empresas que começaram a se adequar porque foram obrigadas. Então, quem começa a se adequar antes sai na frente, porque enquanto uma empresa que já implantou o ESG, ela pode desenvolver e melhorar o que ela já implementou, outra que está começando agora porque ela teve ali pressões externas, ela vai ter mais dificuldade, porque ela vai precisar se adequar de forma mais rápida e muitas vezes vai ter as dificuldades que eu comentei, a questão das métricas, de relacionar o resultado ambiental com o resultado financeiro. Então, tem todas essas questões. Portanto, a ecoeficiência procura conciliar as exigências dos clientes, dos funcionários e da comunidade para uma produção mais limpa. Em resumo, esse é o conceito da ecoeficiência. E aqui eu também trouxe o custo da sustentabilidade de um produto, que significa o custo ambiental real de um produto, considerando a soma dos custos econômicos, sociais e ambientais exigidos desde a concepção do projeto até o destino final após o término da sua vida útil. Um produto não é sustentável só porque é reciclável. Então, essa ideia vem da mudança que a gente pode ver, por exemplo, estudando a cadeia de valor, né, de um produto. Antigamente, um produto ele era fabricado, com a venda terminava ali a responsabilidade da empresa. Nós temos questões de, por exemplo, garantias em alguns tipos de produto, mas o que esse conceito do custo da sustentabilidade traz é mais profundo, porque ele fala até o término da vida útil de um produto. Então, por exemplo, uma empresa que produz ali produtos eletrônicos, ela precisa se preocupar também com o descarte desses produtos. Então, o que acontece? Algumas vezes, algumas empresas colocam ali, por exemplo, uma promoção. A pessoa vai comprar um celular novo, se ela levar o celular antigo, ela tem um desconto. Então, como uma forma de cuidar também da parte do descarte desse produto, até o término da sua vida útil, porque aumentou, né, a responsabilidade das empresas com esse conceito do custo da sustentabilidade. Aí, trouxe aqui um pouco da contabilidade ambiental. ESG, ele não está relacionado somente à contabilidade ambiental, ele está relacionado a outras áreas também, porque ele é aplicado em outras áreas do conhecimento. Nós temos, por exemplo, a aplicação de ESG em projetos de arquitetura, engenharia, na área da saúde, em vários ramos diferentes, mas eu trouxe aqui a contabilidade ambiental para vocês verem que é um ramo que tem muita possibilidade de trabalhar com ESG, porque é o ramo da contabilidade que trata do reconhecimento de todas as transações que afetam o meio ambiente e o patrimônio das empresas e organizações, os ativos e passivos ambientais. Os ativos ambientais são os bens e direitos destinados ou derivados da atividade que tem como finalidade o controle, preservação e recuperação do meio ambiente, podendo estar na forma de capital circulante ou não circulante, e o passivo ambiental é o dever da empresa em compensar os prejuízos e os danos ambientais ocasionados por suas atividades. Então, quando uma empresa faz um investimento para ser mais sustentável, mais ecologicamente correta, a gente pode ter a classificação ali no ativo ambiental. E o passivo ambiental, ele pode abranger ali os elementos em que a empresa, por exemplo, precisa desembolsar para cuidar do meio ambiente. Então, um dos desafios para a contabilidade é a forma de registrar e divulgar de forma adequada esses vários gastos efetuados pelas empresas relacionados com a preservação do meio ambiente, como, por exemplo, gastos com pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e processos não poluentes, gastos com o desenvolvimento de novas matérias-primas não poluentes, os gastos com controle e reciclagem dos resíduos industriais, gastos com controle e destruição dos resíduos industriais poluentes e não recicláveis,
gastos com eliminação de passivos ambientais, procedimentos para a constituição de provisões para passivos ambientais, gastos para aquisição de ativos para melhoria de processos e preservação ambiental, gastos para a recuperação da imagem da empresa após a ocorrência de desastres ambientais e gastos para pagamentos de contingências ambientais. Agora, trouxe aqui para vocês relatórios ambientais para vocês saberem que a empresa ela pode divulgar as suas atividades por meio de alguns relatórios. Então, nós temos aí relatórios de sustentabilidade e relatórios de impacto ambiental. Então, quando uma empresa ela quer se adequar às questões de sustentabilidade, questões ESG, ela pode publicar relatórios. Esses relatórios de sustentabilidade, eles ficam disponíveis no site de várias empresas. Então, vocês podem, por exemplo, escolher uma empresa que vocês considerem interessante, pesquisar o site dessa empresa e ver se ela publica os seus relatórios de sustentabilidade. Tem relatórios muito diferentes, alguns têm ali 50, 60, 70 páginas, 100 páginas, e outros são mais sucintos, tem ali 9, 10 páginas. Mas, nesses relatórios, as empresas procuram divulgar as suas ações em relação à preservação do meio ambiente, a parte ambiental, social, de governança. Então, tem relatórios que, por exemplo, até relacionam os ODS com determinada área de ESG. Então, às vezes, a empresa coloca parte ambiental, aí ela vai escrever ali as ações que ela está realizando para preservação ambiental. E aí ela relaciona com alguns dos ODS que a gente viu. Outros colocam ali parte social, parte de governança. Então, a empresa vai procurar mostrar o que ela está realizando para se adequar às questões ESG. Já o relatório de impacto ambiental, ele precisa ser realizado por algumas empresas que têm atividades mais poluentes, mais ambientalmente prejudiciais. Então, por exemplo, uma mineradora. Uma mineradora ela não pode ser instalada em qualquer local. Precisa ter um estudo. E no relatório de impacto ambiental, a empresa vai mostrar ali o estudo que foi realizado, por que ela pode ser instalada naquele local. Ela vai mostrar os impactos ambientais que essa atividade pode causar, impactos sociais também, porque, por exemplo, algumas vezes tem pessoas que moram naquele entorno e vão precisar ser retiradas dali e colocadas em outro local. Então, a empresa, por exemplo, vai indenizar essas pessoas, vai auxiliar na mudança delas, ou ela vai realizar ali atividades para compensar os danos ambientais. Algumas empresas podem colocar, por exemplo, que elas vão promover cursos de conscientização ambiental, ou que elas vão trabalhar na parte de recolher ali o lixo da região, realizar algum processo de reciclagem. Então, nesse relatório, a empresa vai mostrar o estudo que foi feito, os impactos que a atividade dela pode ter e como ela pode compensar esses impactos. E finalizando aqui, nós temos a contabilidade no presente e no futuro. Então, a contabilidade no presente já é a contabilidade que exige essa preocupação com questões ambientais, sociais e de governança. E no futuro, tende a aumentar ainda mais essa necessidade das empresas se adequarem às questões ESG. Nós vimos que começou lá na Revolução Industrial, o processo de aumento da degradação ambiental. A conscientização ambiental ela foi acontecendo ali ao longo do século XX, mais ou menos ali em 1950, 60, que começou a aumentar até 70, 87, conceito de desenvolvimento sustentável. 92, o livro que trouxe ali conceito do Triple Bottom Line. Em 2004, nós temos a sigla ESG,
que com as cartas do Larry Fink passaram a terem mais aderência, né, por parte de empresas, investidores que se preocupam com a parte ambiental e com a parte social, além da governança, que é a parte financeira. Então, também teve um aumento na questão dos investimentos responsáveis, muitos investidores querendo investir somente em empresas que se adequem às questões ESG, que tenham essa preocupação ambiental, que tenham esse senso de propósito, além da parte financeira, com a parte ambiental e social. Então, a contabilidade no presente é uma contabilidade que precisa saber que existem essas questões e que pode pensar em soluções para os desafios que já existem, como, por exemplo, o que eu citei, a questão das métricas. Faltam métricas para avaliar a parte ambiental, a parte social de uma empresa e o quanto isso impacta no seu lucro, porque nós vimos que as empresas, muitas vezes, para implantar essas questões ambientais e sociais, elas querem ter um lucro. Então, desenvolver métricas, por exemplo, formas de contabilizar isso, vai auxiliar na conscientização e na aderência dessas empresas a questões ambientais e sociais. Porque o que acontece muitas vezes também é que ali os gestores da empresa, eles muitas vezes não conseguem ver como ESG pode auxiliar na empresa. Eles podem, algumas vezes, terem a visão de que é uma obrigação, algo que eles precisam fazer, assim, vendo como um fardo. E não, pode ser visto como uma oportunidade de crescimento para a empresa, porque ela pode se diferenciar no mercado implementando essas mudanças, esses elementos na sua estrutura, na sua constituição. Então, ela pode colocar no seu planejamento estratégico e do planejamento estratégico passar para os outros níveis de atividade, como, por exemplo, planejamento tático e operacional, mostrando para todos os seus stakeholders ali o quanto ela se preocupa com essas questões de ESG e o quanto ela procura se adequar e melhorar para trazer um benefício, não só financeiro, mas também ambiental e social. Então, agradeço pela atenção de vocês e agradeço pela oportunidade de participar aqui dessa palestra. Olá, professora. Muito obrigado pela palestra. Foi excelente a palestra, sensacional. O Obrigada. tema é maravilhoso, né? Eu acho que as empresas, né, que não se adaptarem, não pensarem em não investir, vão estar se atrasando e vão ficar obsoletas, né? Assim como muitas empresas no passado, né, na época da Revolução Industrial ou das novas tecnologias, demoraram para se adaptar, né, ao novo mercado, ficaram obsoletas, foram ultrapassadas, né, ficaram para trás. E o futuro é a sustentabilidade, tanto que você trouxe lá das cartas do CEO, né, da BlackRock, eles querem investir em empresas que vão ter sustentabilidade, né? Então, você deixa, às vezes, de adquirir um investimento ou conseguir vender ações de forma melhor, participações na sociedade, porque você não quer se adaptar ao novo mundo. E, hoje em dia, o mundo está se adaptando para isso, né? Os governos incentivam isso hoje em dia, né? A sustentabilidade. As empresas têm que pagar pela poluição que elas causam também, né? Elas, às vezes, compram o direito de outras empresas para poder continuar produzindo. Então, é um mercado que o mundo vai se adaptar. E nós, como contadores, temos também que nos adaptar, como você falou, né? Da parte de a gente tem que estar preparado para acompanhar toda essa mudança. Então, o tema é sensacional. Muito obrigado. Sua palestra foi extremamente enriquecedora para todos nós. E foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Fico feliz de poder contribuir um pouco, né, falando sobre esse assunto. E agradeço pela oportunidade.
Não, nós que agradecemos você vir aqui dar essa palestra para a gente. Obrigado, professora. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem, acompanharem. E tchau, tchau.